clima é seco e a falta de chuvas pode durar meses, mas isso não impede o cultivo de alguns produtos na Caatinga. Na capacitação tecnológica da integração lavoura-pecuária-floresta, vamos mostrar que o milho, o feijão e até algumas frutas podem ser cultivados. Olá pessoal, meu nome é Ana Clara, eu sou pesquisadora da Embrapa e trabalho na área de manejo sustentável de pastagens. Eu vou estar com vocês nessa aula que trata sobre o ILPF para o bioma Caatinga. Falando das potencialidades, então, a primeira é para a agricultura. É até surpreendente a gente falar disso, mas a gente já tem muitas experiências positivas na produção irrigada, com culturas mais tradicionais, como milho e feijão, e também com culturas de fruteiras. Também há a possibilidade de se explorar a produção em sequeiro, com sistemas consorciados e fruteiras e plantas da Caatinga que produzem frutos adaptados à condição de sequeiro. É importante que nessa condição de uso agrícola se preste bem atenção para o tipo e as variedades que vão ser cultivadas. O ideal é que essas variedades cultivadas, elas sejam variedades e tipos adaptados à condição de semiaridez. Para a questão do ambiente semiárido da produção animal. Bom, como nós já comentamos um pouquinho antes na aula, para a produção animal, o tipo de animal mais recomendado são os pequenos ruminantes. Por que eles são os mais recomendados? Porque têm exigências nutricionais menores, tanto de alimento quanto de água. E também são animais mais adaptados à condição da semiaridez e que sofrem menos com a questão das secas mais frequentes. Algumas tecnologias podem ser usadas para facilitar esses sistemas de produção de animais, como, por exemplo, centrais coletivas de terminação. O que são as centrais? São lugares onde grupos de produtores levam todo o seu rebanho para ser terminado lá. Então, fica mais fácil você concentrar os alimentos num único lugar do que distribuir para vários lugares. É uma opção. E outra é fazer o uso do descarte orientado em determinadas épocas do ano, e de preferência até mesmo antes da seca. Se eu já tiver animais prontos para o abate, eu já vou vendê-los numa época que o preço está mais favorável e vou sofrer menos com os efeitos da estiagem. E para garantir a segurança alimentar dos animais no semiárido, o que é preciso? Bom, a base da alimentação é a caatinga, é a vegetação da caatinga. Então, técnicas que favoreçam o manejo pastoril para aumentar a capacidade de suporte da caatinga são sempre muito bem-vindas. Uma outra ferramenta que recém tem sido utilizada é a ossamentação forrageira. Semelhante ao ossamento doméstico, ela se encarrega de fazer o levantamento das fontes de alimentação e também das demandas dos animais, e daí tem um saldo que pode ser positivo ou negativo. Sendo o saldo positivo, pode-se guardar a forragem, e o saldo negativo, há necessidade de forragem. Mas nós vamos explicar um pouco melhor mais adiante. A manipulação. O que é que vem a ser a manipulação da caatinga para fins pastoris? É um conjunto de técnicas que tem por objetivo promover o aumento na oferta de forragem para os animais em pastejo de forma sustentável, garantindo a manutenção da biodiversidade e também a produtividade. Quais são as condições para se manipular a caatinga? Bom, tudo vai depender do modelo de exploração, do tipo de animal que vai estar sendo utilizado dentro do sistema, do potencial do sítio ecológico para a produção de forragem. Porque não vai adiantar você, por exemplo, sugerir um raleamento numa área onde não há um banco de espécies herbáceas disponíveis para germinarem, para virem a compor o extrato herbáceo forrageiro para os animais. Conhecer as respostas das plantas às práticas utilizadas e a disponibilidade de mão de obra. Então, basicamente, nós temos 3 técnicas
de manipulação da caatinga. A primeira técnica é o raleamento, onde a primeira foto acima a gente pode ver uma área raleada, que é uma área onde existe a presença de árvores, mas entre essas árvores existe um extrato herbáceo bem vigoroso, que ele surgiu aí porque houve uma redução na densidade de árvores que apresentavam, sim, alta densidade, geralmente espécies invasoras ou indicadores de estágio de sucessão secundária. O enriquecimento, ele consiste de você introduzir numa área raleada uma espécie que venha a contribuir com o aporte forrageiro, principalmente para ajudar o pasto nativo durante o período seco, porque a maior parte do pasto nativo, ele é anual. Então, para a época seca, essa vegetação ela morre, e aí a introdução de uma espécie exótica, e perene, vai permitir com que haja um extrato herbáceo a mais disponível para os animais. A última técnica é o rebaixamento, que consiste em fazer cortes em plantas que têm alto potencial forrageiro e que os animais não acessariam essa forragem porque essa forragem estaria fora do alcance dos animais. Então vamos ver como é que funciona a técnica do raleamento. Em poucas palavras, você vai ter, ali na primeira foto, você tem uma condição da caatinga que não foi manipulada. Na segunda foto, o que é que a gente vê? Vê umas madeirinhas empilhadas. O que é que aconteceu ali? A gente reduziu a densidade de algumas árvores, que essas árvores, em geral, são árvores invasoras, como, por exemplo, o marmeleiro, a malva, o velame, que se apresentam em grande densidade. A gente não elimina essas árvores, a gente diminui a densidade delas para permitir que outras plantas que têm potencial forrageiro apareçam na área. Que essas plantas não aparecem porque tem um sombreamento muito grande que não permite que elas germinem. Então, esse é o princípio da técnica. Todo o resto de garrancho e galhos que não se aproveitam para fins madeireiros, eles são empilhados em formato de leiras, no sentido contrário à queda da água, para para evitar a erosão. E por fim, na época chuvosa, a gente vê, como a gente está vendo aí na figura abaixo, os animais pastejando, uma área que fica bem verdinha e com uma grande quantidade de forragem ao acesso do animal. E a mesma área, uma área semelhante a essa, durante o período seco, que o que acontece? Como eu falei antes, as plantas herbáceas são anuais, elas vão senescer, e essa planta senescida, ela também serve para o animal, para pastejo, mas ela tem um valor nutritivo mais baixo, e aí a gente tem outras alternativas para melhorar o valor nutritivo disso. O enriquecimento, ele vem exatamente para trazer um pouco mais de forragem verde, ou de oferta de forragem durante o período seco para os animais que estão em pastejo nessas áreas. Então, há um aumento na oferta de forragem, e aqui vocês podem ver, essa foto, ela ilustra uma área de pasto nativo que foi enriquecido com o capim-maçai. A gente percebe o capim-maçai entre as filas e a gente vê uma grande diversidade de espécies entre as duas filas de capim-maçai. O animal em pastejo, ele durante o período chuvoso, ele vai preferir consumir as plantas que são do extrato nativo da caatinga, porque são plantas que têm um melhor valor nutritivo, tem muitas leguminosas, então o animal ele começa a pastejar por essas plantas. E o capim-maçai, ele vai ficando. No que ele vai ficando, ele vai ser importante como uma fonte de forragem para o animal, principalmente no período seco. E existe um período mais adequado de uso desse capim-maçai, que é em torno de 60 dias após o final do término das chuvas, ele está com o melhor do valor nutritivo. Já o rebaixamento, ele traz uma técnica que é muito adequada, principalmente para caprinos, mas ovinos também são beneficiados com essa técnica, que ele faz com que o corte das árvores gere rebrotações, e essas rebrotações elas vão trazer para o acesso do animal a forragem que não estaria disponível, que estaria a mais de 2 metros de altura. Então esse corte ele é interessante porque quando a gente faz esse corte, a gente mexe um pouco na fisiologia da planta
E esse mexer na fisiologia, ele favorece, vocês podem ver no gráfico de cima, que é uma condição onde não foi feito o rebaixamento. Então as folhas vão caindo e ao longo da estação chuvosa, em torno de aí 80 dias, já está quase todas as plantas já perderam a folha. E quando se faz o rebaixamento, que é no gráfico de baixo, a gente percebe que a maioria das plantas que foram estudadas, elas mantiveram durante todo o período seco a folhagem presente na planta, ou seja, ela disponibiliza uma forragem de melhor qualidade para o animal. Então essa é uma técnica que é muito vantajosa para ser trabalhada também no potencial do uso do bioma caatinga para a produção animal. Em síntese, o que é que essas técnicas elas representam? Na verdade, a única técnica que aumenta a biomassa total é o enriquecimento, porque você vai entrar com uma outra fonte de forragem de fora. As outras técnicas, elas vão manter mais ou menos a mesma produção do bioma caatinga, ficar em torno de 4 toneladas de matéria seca, só que qual vai ser a diferença? É a oferta de forragem, que você vai estar trazendo uma forragem que não estaria disponível para o animal para junto dele, para perto dele. Então isso é que é interessante. E essa manipulação, ela tem um efeito positivo em aumentar a capacidade de suporte justamente porque ela permite que uma forragem que não estava acessível para o animal se torne acessível. A outra ferramenta que a gente tem, junto com o manejo pastoril da caatinga, é o orçamento forrageiro. O orçamento forrageiro é um conjunto de cálculos que vão gerar estimativas de massa de forragem. Essas estimativas de massa de forragem, ao longo do tempo, vão prever quanto de forragem vai estar acumulado e quanto que vai desaparecer dentro do sistema pastoril. Resumindo, a missão do orçamento vai ser garantir um equilíbrio adequado entre a demanda de forragem e a oferta de forragem para os animais em pasteiros. De forma bem simples, para mostrar como é que funciona esse orçamento forrageiro, nós temos aqui no slide o passo a passo. Que no passo 1 a gente faz uma quantificação da forragem que é produzida no pasto. É importante que essa quantificação ela seja mensal e quantifica também a demanda de forragem pelos animais também mensalmente. O ideal é que a gente faça esse exercício com pelo menos 6 meses de antecedência para a gente estar se prevenindo do que vai acontecer de fato. A gente faz primeiro uma previsão e vai monitorando. E aí vamos quantificar o saldo de forragem. Se faltar forragem, se a quantidade que eu produzi menos a quantidade que eu preciso der um saldo negativo, então a gente vai ter que arrumar forragem de outro lugar para completar no sistema. Se sobrar forragem, aí a gente vai ter a opção ou de conservar essa forragem ou de vender. Então, é uma continha simples e que a gente está encorajando a todos os técnicos a passarem a adotar, porque é uma ferramenta que a gente já tem obtido muito sucesso, inclusive com produtores familiares, utilizando uma cartolina com os meses todos e as fontes de forragem, e eles têm obtido sucesso em se planejar melhor para alimentar os animais ao longo do período, e o que se espera é que com o uso do orçamento se consiga ter um sistema de produção mais eficiente. E aí o que é importante? A gente fala, a base do orçamento, assim como a base da manipulação, é a forragem que vem do pasto nativo. Só que a estacionalidade da produção de forragem ela é muito significativa. Então, nesse caso, a gente tem que abrir mão de outras fontes alimentares, como, por exemplo, a palma forrageira. Aí a gente pode ver na primeira figura abaixo o feno da catingueira, flor de seda, mata-pasto e outros tipos de alimento que podem estar disponíveis para os animais, especialmente durante a época seca. Além, é claro, de não deixar de considerar o uso do concentrado. Hoje já existem programas governamentais
que estimulam e vendem concentrados a preços mais baratos. Alguns produtores também já estão se organizando para fazer a compra coletiva desses insumos, milho e soja, por exemplo, e isso tem ajudado bastante no orçamento forrageiro na Caatinga, porque se você trabalha com um nível um pouco maior de concentrado, a sua demanda por forragem é menor. Então você também pode manejar essa demanda por forragem trabalhando com concentrado. Agora, se você tem que se antecipar, porque se for deixar para comprar o concentrado só no período em que estiver precisando, é onde o preço está mais alto. Então, por isso que a ferramenta do orçamento, ela é muito importante, porque ela já vai lhe antecipar que você vai precisar e de quanto você vai precisar, e assim é mais um elemento para aumentar a eficiência do sistema. Outras fontes podem ser utilizadas também, a suplementação dos animais em pastejo, aproveitamento de perímetros irrigados para a produção de forragem. Hoje no estado do Ceará, a gente vê surgir uma série de empresas especialistas apenas em produzir forragem para vender. Então eles produzem o material necessário para fazer silagem de sorgo e de milho e comercializam esse material, que também é uma fonte de forragem, uma forragem de excelente qualidade. Um outro uso, diferimento do pasto e uso rotativo de áreas. Também são outras ferramentas que podem estar complementando o orçamento forrageiro para garantir que não falte alimentação para os animais. Em termos de potencialidades do bioma Caatinga, nós temos o uso sustentável da biodiversidade para vários fins. Aí a gente pode ver as geleias de umbu, de maracujá do mato, muito apreciadas. Tem a questão de plantas medicinais, que já é um conhecimento que muitos agricultores já se apropriaram disso. E também a questão da biodiversidade, a manutenção dessa biodiversidade que ainda não é conhecida, mas que existe e a gente tem que conservar. Outro potencial é para o turismo rural. Existem paisagens belíssimas que a produção agrícola pode ser executada durante o período chuvoso em sequeiro e durante o período seco pode-se ter a exploração de trilhas, rapel, atividades nesse sentido de ecoturismo que já é exercido em vários lugares, inclusive na África e nos Estados Unidos, e que a Caatinga também tem esse potencial. Outro potencial é o uso de sementes, o uso do solo, de argila, de fibras. Tudo isso também é um potencial que a Caatinga tem que pode estar sendo associado. Então a gente viu na aula que tem vários potenciais, potencial agrícola, potencial pastoril, tem o potencial madeireiro, o uso da biodiversidade para diversos fins. E por que não integrar mais de um desses potenciais num modelo de produção que seja sustentável? Então é aqui que entra os sistemas integrados de produção para a agricultura familiar, que é muito conhecido como integração lavoura-pecuária-floresta em outras regiões do país, e que lá no semiárido a gente conhece mais por sistemas agroflorestais, sistemas agro-silvopastoris. Então, nesses sistemas, existe uma concentração de esforços e uma diversificação de produtos que vão desde a produção agrícola tradicional até a produção de mel, ovos, galinha caipira e outros produtos como hortas, produtos agrícolas orgânicos, de inserção tanto em mercados locais quanto para vendas governamentais e feiras orgânicas e agroecológicas. Para sintetizar os conhecimentos que a gente obteve nessa primeira parte da aula, nós podemos considerar que a Caatinga é um bioma único no Brasil e que apresenta grande potencial para a utilização. As principais áreas de Caatinga, ou seja, as caatingas das depressões sertanejas, elas estão ameaçadas. No entanto, há grande potencial para a geração de diversos produtos e que a gente agregue sustentabilidade desenvolvendo modelos de produção mesmo nessas regiões. Que modelos seriam esses? Que técnicas e que produtos seriam esses? A manipulação da caatinga, o turismo ecológico, o artesanato, plantas medicinais, todas essas coisas elas devem ser utilizadas para viabilizar a exploração sustentável do bioma.
E o uso de sistemas integrados com várias dessas práticas é o que o produtor normalmente já faz. Ele faz isso intuitivamente, mas nós temos ferramentas para auxiliá-lo a fazer isso de forma mais sustentável, de forma que ele aproveite melhor os recursos naturais que o bioma Caatinga dispõe e assim ele possa estar produzindo e agregando sustentabilidade ao seu modelo de produção tradicional. Uma mensagem final sobre essa primeira parte da aula é que o aprendizado no meio rural, ele deve ser uma via de mão dupla. O técnico e o produtor, eles devem interagir no sentido de encontrar as melhores soluções para vencer os desafios de produzir de forma sustentável no bioma Caatinga. Porque, como vocês puderam ver nessa aula, é uma complexidade muito grande. Aquilo que às vezes a gente vê na televisão, que acha que é só pedra e cactácea, na verdade é um conjunto de coisas que interagem e que geram produtos e que há um grande potencial para que esse bioma ele possa ser utilizado da melhor maneira possível, com sustentabilidade, gerando renda e mantendo as famílias vivendo no bioma e que pode servir de um grande exemplo para também outras regiões áridas e semiáridas do mundo. Bom, até aqui nós vimos todo o potencial que tem o bioma Caatinga. Na próxima aula, nós estaremos vendo uma aplicação prática de um sistema integrado para o bioma Caatinga, que é o modelo ILPF. Até a próxima aula.